Olá, tem bastante tempo que eu não apareço por aqui e estou de volta para conversar um pouco sobre esse momento que está passando, e eu vou chamar esse vídeo de transição. Qual é a que você está passando? Qual é a transição que você tem vivenciado? Questão relacionada à política, à economia, questão de gênero, afetiva, separações, novos começos, ou uma questão espiritual. Quais dessas transições estão te transpassando? Eu, particularmente, tenho passado por mudanças no campo do afeto, no campo do conhecimento e no campo do espiritual. E já passei por algumas questões relacionadas a gênero, a questão social, de trabalho, aliás, de trabalho também, viu? Questão profissional, também estou passando ainda. É bom a gente fazer a verificação, né? Porque a gente, às vezes, está num foco no momento e que a gente esquece coisas que estão aqui, assim, meio fora da vista. Eu tenho uma perspectiva de vida, uma forma de entender a vida, dentro de um campo de integração entre conhecimentos ancestrais e conhecimentos científicos, né? Bom, bastante puxado hoje vai ser a minha fala para o lado dos conhecimentos espirituais, tendo a compreensão de que isso que a gente chama de espiritual abrange, na verdade, todas as áreas da nossa vida. Mas sim, quando a gente fala em espiritual, a gente tem assim um senso comum de entender que são as práticas espiritualistas, as religiões, né? Bom, esse vídeo é um vídeo meio ensaístico. A partir dele eu quero fazer outros. Eu anotei alguns pontos principais, mas muitas coisas eu vou também permitir que venha a intuição, que venha a informação por outras vias, né? Vias sensoriais, né? Coisas que eu vou percebendo no meu corpo, informações psíquicas ou espirituais, né? E emocionais. E eu vou trazendo o conhecimento, a parte, né, do conhecimento do que eu venho estudando, tentando fazer uma costura entre essas coisas. Então, além do título, que é Transição, qual é a que você está passando, eu vou chamar essa série de Elucubrações Integrativas. Porque são resultados, né, da minha busca, da minha jornada, das minhas elucubrações, em que eu me pauto em pessoas, em autores, em linhas de pensamento, em práticas, e vou me encontrando no meio disso tudo, né? Isso é uma coisa que eu prezo. Eu tenho muita clareza que não existe verdade absoluta. É perigoso você ficar misturando muita coisa, é infundado você juntar coisas diferentes, é confuso você se apoiar em muitas vertentes. É bastante. É bastante. E às vezes eu fico bastante confusa mesmo, perdida. E não entendo por que aquilo está me atraindo, por que determinada área está me atraindo. E aí pendo mais para um lado, depois pendo mais para o outro, mas aí depois eu encontro, né, o meu eixo novamente. Encontro aquilo que me diz respeito, aquilo que toca para mim como verdade. Comprovações. No campo da ciência, as comprovações
elas têm para ser ciência, existe toda uma sistemática, né? Precisa ser verificado, precisa ser repetido para ver se acontece da mesma forma, precisa ser compartilhado e validado por, né, os núcleos, os grupos, os grupos científicos, o universo acadêmico, as instituições científicas, para ser reconhecido como ciência. Mas mesmo assim, a gente já sabe que existem muitas áreas do conhecimento que estão no campo acadêmico e que não necessariamente usam esses mesmos caminhos para se validar como uma área de conhecimento reconhecida. Por exemplo, as ciências humanas, as ciências sociais e a própria arte, né? Mas esse papo é só para a gente entender o que é que eu estou trazendo um pouco para cá. Mas agora eu vou silenciar um pouquinho para eu voltar para o que é, vamos dizer, a fala de hoje, o pensamento de hoje, a integração, a elucubração integrativa de hoje, né? Vou silenciar um pouquinho, porque esse é o modo, o caminho, o meio em que eu utilizo, que eu acredito que nos dá o centramento, que traz a gente para o nosso eixo, que traz a gente para a nossa verdade. E o que é a nossa verdade, né? É aquilo que faz realmente sentido para a gente, que toca, que motiva, aquilo que motiva a nossa vida. Então, silenciando um pouquinho, eu estou colocando bem os pés no chão, plantados. E vou fazer o que a gente chama de respiração consciente, trazendo condição para a minha presença se instalar e me inspirar a falar a partir deste lugar, da minha presença, né? A presença, isso é um ponto de partida. Quem está chamando de presença aqui é o que nos movimentos espiritualistas seria a presença divina, o todo, né? A presença daquilo que é a fonte da vida, a fonte de toda a existência. E a presença em nós, desse todo, né? Ela sempre esteve, sempre está e sempre estará. Mas com a vida moderna, a gente foi se afastando deste estado de presença, dessa consciência que é una com o todo. E nas práticas da yoga, da bioenergética e muitas outras práticas, é vivenciado, é experienciado, é praticado esse estado de presença para que a gente possa estar inteiro. Para que toda essa confusão externa, todos esses apelos do mundo que chegam para a gente e que nos afetam, que nos mobiliza, que cria, né? Nós temos reações, nós reagimos a isso, possam ser, vamos dizer, organizados internamente, possam ser observados. Observado é uma palavra muito importante, porque na presença nós integramos todo o nosso sistema, né, enquanto ser humano. Integramos o emocional, o mental, o sensitivo, o sensório, o físico, né, a este todo. E mantemos a nossa individualidade. Não é uma dissociação, não é um se perder nessa coisa que a gente está chamando de todo, né?
não é um processo esquizofrênico de você não saber, você se identificar com o todo, com Deus, com o espiritual, de uma forma em que você se acha a própria divindade, em que você se acha o próprio todo. Mas a gente diz que a gente é o todo também, mas sem perder o senso de individualidade. É bem complexo, mas também é bem simples quando a gente está praticando. Porque não é comum, não é uma coisa muito conhecida na nossa sociedade, no nosso mundo. E aí são duas linhas que eu estou trazendo já. A linha dos conhecimentos espiritualistas, conhecimentos também ancestrais, porque espiritualista vem aí de uma visão, né, que talvez seja bem pautada lá no século XIX, ou um pouco antes, e quando a ciência, né, ela vai se distanciando de alguns saberes e criando novas disciplinas, e surge então os pensadores que vão trabalhar justamente com isso, assim, o recorte epistemológico, né, o que é a ciência. E Kant vai trazer, né, algumas questões para botar as pessoas para pensarem. Precisamos ter um contexto, uma prática em que a gente reconheça o que é ciência, para diferenciar do que são as práticas culturais, né? E aí vai surgir algumas disciplinas, como a própria psicologia e a psicanálise. Psicologia surgindo aí com os laboratórios experimentais, e a psicanálise vinda da neurologia, né, com Freud, da medicina. E a medicina também vem passando por toda essa transição. Então, veja bem, a transição. Estou trazendo essa questão teórica, histórica, para a gente entender um pouco como que a gente pode se utilizar desses conhecimentos, dessas ferramentas, para nos ajudar a passar por essas transições que a gente tem passado e que a gente passa sempre na vida. Porém, tem sido bastante intenso, né, no mundo e no país. Esse momento de transição, uma transição bastante dolorosa, uma transição bastante impositiva em alguns aspectos, transições que nos afetam muito. Não conseguimos passar incólume, não conseguimos passar sem nos ser afetados, né, por essa transição. Voltando aqui, então, o que eu estou trazendo dentro dessa visão integrativa, essas elucubrações que tentam dialogar com os saberes ancestrais e os saberes científicos, né? Dentro desses saberes ancestrais, então, existem os saberes que se mantiveram nas comunidades, nos grupos, vamos dizer, mais ligado ao convívio com a natureza, e mesmo dentro dos centros urbanos, continuaram com essas práticas, e também as práticas religiosas. Do que eu estou falando? Estou falando do conhecimento lá da nossa avó, a benzedeira, a avó que faz as rezas, ou a avó católica, ou o avô juremeiro, que vem de culturas, né, em que a visão de mundo é uma coisa integral. Por exemplo, nossos indígenas, nossos ancestrais, eles têm uma visão de mundo em que eles se entendem parte da natureza, se entendem parte do universo. E que não há separação entre religião, cultura, profissão, família, é tudo uma coisa só. E a partir das sociedades modernas e dessa busca pelo domínio da natureza, do conhecimento, do universo,
O pensamento ocidental, principalmente, não só ocidental, existe também ciência, né? Isso é uma bobagem que eu falei, mas é porque a gente não acaba não tendo muito contato, né, com as ciências orientais, as ciências árabes, as ciências desses outros mundos, mas que são ciências também, tem suas universidades, tem seus grupos de validação e tal. E a gente está conseguindo chegar mais próximo aí, a partir dos movimentos neocoloniais, né? Bom, mas aí os conhecimentos ancestrais, e a gente vive um momento de um debate, de uma tentativa de retorno, né? Há 40, 50 anos atrás, falar de benzimento, falar de reza, era uma coisa bem menosprezada, bem diminuída, né? Nós estávamos num momento muito de um pensamento desenvolvimentista, da ciência, da política, da cultura como um todo, uma cultura mais elitizada, uma cultura ainda bastante herdeira da cultura europeia. Então, falar de benzimento, de reza, de conexão com a natureza nesse aspecto era considerado bastante atrasado. E a gente vem vendo um movimento já, né, de algumas décadas e bastante forte agora, de uma retomada dessas conexões, pela própria necessidade de entender melhor como que a gente vem lidando com o planeta e como que a gente consegue reverter as consequências da nossa ação predatória em relação ao planeta, nos reconectando com a natureza e com essa, né, concepção de que fazemos parte disso tudo. Então, quando eu trago os saberes ancestrais e os saberes científicos, é nessa perspectiva integrativo, porque existem linhas de conhecimento que hoje já fazem parte, inclusive, do nosso sistema de saúde, que são as práticas integrativas e complementares. A própria ciência, os próprios médicos, profissionais, juristas, já começam a se abrir, já vem se abrindo para essas práticas, mas ao mesmo tempo, com todos esses revertérios, né, na política e na cultura, de anticiência e retorno de práticas racistas, autoritaristas, fascistas, esse retorno nefasto, né, desse comportamento humano de separação, de separatividade, de sentimento de busca de uma superioridade, uma coisa bem assustadora que a gente vem vivendo nos últimos anos, se volta então, né, a crítica mais acentuada a essas práticas. Então a gente está vivendo um momento de transição com muitas vertentes, muitas questões, muitas coisas que nos botam para pensar e que a gente vem sendo afetado por isso. Então vamos falar de afetação. Né? O que é isso, o afeto? O afeto, como a própria palavra diz, é aquilo que nos afeta, que nos toca, que nos transpassa e cria, deflagra, né, emoções, deflagra sensações, deflagra comportamentos até. Somos indivíduos transpassados pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios pensamentos e nossas próprias sensações. Enquanto indivíduos, convivemos com outros indivíduos que também são transpassados pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios pensamentos, suas próprias sensações. E aí dentro, esses indivíduos fazem parte de grupos, né, sociais e culturais, e aí a gente se pergunta, individualmente, a gente reconhece que somos afetados, transpassados pelos nossos próprios
nossos próprios, não gosto de mecanismo, que é uma coisa muito mecanicista, né? Pelos nossos próprios campos pessoais, muito impregnado também nos campos pessoais externos, pelas pessoas com quem a gente convive, pelos nossos pais, pela nossa família, pelos nossos grupos sociais, nossos grupos culturais. Então, até que ponto o que eu penso é o que eu realmente penso? Até que ponto o que eu sinto é o que eu realmente sinto? E até que ponto o que eu percebo sensoriamente, né, é o que eu sinto sensoriamente? Já que o ser humano, desde que nasce, ele está envolto nessa realidade. Além de a gente olhar, né, e conseguir ver que somos indivíduos, somos passados por todos esses campos pessoais, que somos transpassados também pelos campos pessoais das outras pessoas, então isso é um interpessoal, uma vivência interpessoal. Também vamos ver na nossa cultura, em diversos lugares do mundo, conhecimentos que falam também de uma realidade além desta realidade que a gente chama de realidade pessoal, que é emocional, mental e sensorial. Que aí vamos chamar aqui de uma realidade sutil, na falta de um nome melhor. Que é uma realidade sutil, que seria o quê? Uma realidade do que também esses campos vão chamar de espiritual. E aí é importante falar o seguinte, que esse espiritual pessoal também interage com o espiritual de outras pessoas. Então é um espiritual interpessoal. E também vamos ver nessas tradições que temos as interações entre o pessoal, o interpessoal e o transpessoal, para falar das relações com outras pessoas que já estão vivendo no campo sutil, no campo do espiritual. Sim, essas tradições acreditam que é uma continuidade da vida do espírito após a morte. O que a ciência questiona, não aceita, não vê elementos, mas já abre, já tem pesquisa, já tem coisas lá. É que a nossa convivência com o mundo científico é muito dentro de um recorte do que a academia considera como o conhecimento estabelecido, né? Mas a gente tem pesquisas com experiências de quase morte, tem pesquisas com experiência de pós-morte. Então, isso para mim não é uma questão. Então, a partir de agora, é assim, vou trazer isso como um conhecimento dado. Dado em que sentido? É porque você acredita é verdade? Não. Não é só porque eu acredito. É porque existe todo o esforço de muitas linhas, muitas áreas de conhecimento que já se dedicam para isso. Então, estou falando no campo científico. Hoje a gente tem no Brasil cientistas trabalhando com médicos, pesquisadores, trabalhando com pesquisa sobre como que o corpo humano, aonde que está, né, a interligação entre essas duas faces da realidade, essa material física e essa extrafísica sutil, né? Já existem muitas publicações, e no campo do conhecimento espiritual, ancestral, cultural, nem se fala, né? E como brasileiros, nós temos uma vivência muito grande com isso. Então, temos nossas práticas religiosas e temos nossas práticas espirituais. Isso também é uma coisa importante de se pontuar. Há uma separação, há uma diferença. Nem tudo que é espiritual é religioso, e nem tudo que é religioso é espiritual.
Porque o que é o religioso? O que é a religião? A religião é uma construção sociocultural em que, durante muito tempo, e em alguns lugares do planeta, essa construção ainda é também política, e foi política em muitos momentos. O cristianismo é uma construção política. E no momento em que Roma começa a expandir e levar a religião católica nas terras em que ela vai colonizar, assim como Espanha e Portugal, depois, isso é uma questão política. Então, o que é religião? A gente não pode perder essa perspectiva. Isso não quer dizer que não tenham qualidades ali, que não tenham conhecimentos ali. Existem, claro que sim. Né? Mas a gente precisa ter bem claro em mente que todas as religiões têm sua condição política. Candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira que surgiu a partir de um processo de dominação, de escravização dos africanos que eram trazidos para cá e para outros lugares do mundo. E os grupos que vinham traziam seus conhecimentos, suas culturas, suas religiões, mas de uma realidade em que isso também tinha uma formatação específica. Por exemplo, o Brasil colônia. Nós tínhamos uma política, uma forma de governo em que a religião fazia parte do governo. Né? Existia uma religião oficial, apesar de depois, com o Império e depois com a República, isso vai tomando outros rumos. Então, nesse momento, século XVIII, século XIX, em que vai vir finalmente, né, os movimentos revolucionários de independência e de abolição, né, os grupos dos africanos que nasciam, que tinham filhos, agora brasileiros, de origem, de ancestralidade africana, se organizaram e fizeram, então, uma estratégia social e política para a manutenção dos seus conhecimentos e das suas práticas. Então, o candomblé é a religião africana, é muito genérico, é a religião originária? Não, não é. Né? Tem todo um referencial, né? Na cultura iorubá, na cultura queto, né? E em outras culturas africanas, em que também vão passar no século XIX por mudanças, né, políticas e geográficas, novas conformações, e que o candomblé, então, ele vai se constituir como um ato político, espiritual e religioso. Então, essa coisa de dizer que o espiritual é aquela coisa limpa, pura, isenta, né, de tudo o resto, não, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, estou falando de, olha quantas coisas nos perpassam. E para a gente entender o que é, então, a nossa pessoalidade, o que é a nossa individualidade, o que é a nossa verdade, o que faz sentido para mim. Preciso estudar tudo isso? Não necessariamente todo mundo vai precisar estudar tudo isso. Isso é uma condição para mim. Eu só consigo viver desta forma, né? Pesquisando, estudando, praticando, questionando, comprovando, não comprovando. Isso dá muito trabalho para mim. Isso me causa também angústia, muita angústia, mas me causa também muita alegria, muita verdade própria. Eu erro muito. Mas eu prefiro errar pelos meus próprios passos. E aí a questão da autonomia e do processo de individuação, que Jung fala, né, muito bem sobre o que é o processo de individuação. E aí eu vou fazer, então, um parêntese sobre a questão da psicologia, da psicanálise e os espiritualismos, né? Já falei da religião.
e falar por que que eu estou trazendo esses assuntos que parecem tão diferentes entre si. O conhecimento que a gente vem adquirindo, né, nas áreas da psicologia, da psicanálise, eles são de uma importância muito grande, né? Isso trouxe para a gente uma nova visão da vida, de nós mesmos, dos outros, porque a partir daí ficou claro, trouxe para a luz, trouxe para a nossa, saiu daqui de uma percepção só e não de um olhar sobre nós mesmos e sobre os outros, a partir da psicologia e da psicanálise, muito bem delineado na questão do sujeito, que não era uma coisa exatamente nova, mas também não era uma coisa assim tão antiga, porque somente a partir do século XVIII, talvez desde o século XIX, é que essa questão do sujeito vai se colocar com alguns filósofos, né? Então, essa questão da subjetividade, ela vai ganhar um interesse, né, entre os grandes pensadores. Eu estou falando dos pensadores europeus, né? E que vai desembocar no surgimento da psicanálise e da psicologia. Porque antes, essa questão de indivíduo não era um assunto que afetava as pessoas, que interessava as pessoas. As pessoas viviam nos seus grupos sociais e culturais, né? E a gente vem desde a antiguidade, vem pelo medievo, chega na modernidade. É a modernidade que vai trazer essa questão do sujeito, do indivíduo. O indivíduo que pensa sobre si mesmo. Ah, mas não sempre foi assim? Não sempre foi assim. Por exemplo, criança. Criança é uma categoria também que é datada, né? Criança não existia na literatura tanta preocupação com a criança. E essa categoria, então, também vem nesse mote aí, né, da subjetividade, de entender os tempos do ser humano, as fases do ser humano. Então, quando a gente entende isso, a gente vê, olha, mas quer dizer, há uma evolução, entre aspas, há mudanças nesse se entender e entender a nossa realidade, o nosso mundo. Não sempre foi a mesma coisa e ainda pode mudar muito. Isso é importante. Por quê? Para a gente não viver colado com os dogmas, não viver colado com as ideias dominantes, com os grupos hegemônicos. Por que a gente hoje pode falar de feminismo, a gente pode falar de questões de gênero, pode falar de várias coisas que a gente, né, tem trazido à baila e que ainda incomoda os grupos dominantes. Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente está refletindo, nos identificando, nos rebelando, não querendo mais ser subalterno de pensamentos hegemônicos, de práticas hegemônicas, econômicas, por exemplo, e políticas. E a mesma coisa no pensamento religioso. Hoje a gente não tem mais um Estado associado à religião, mas existe um risco de voltar. Eu estou falando do Brasil, que em outros lugares do mundo ainda tem. Né? Então, a psicologia surge numa trajetória em que o sujeito começa o próprio sujeito começa a olhar para si mesmo e dizer: eu tenho uma individualidade, eu tenho um pensamento meu, eu tenho um sentimento meu. Tem coisas aqui que acontecem em mim que não é exatamente como acontece com todo mundo, né? E a psicologia vai começar a mapear essas coisas, mas muito no viés do sofrimento, né? Muito no viés da medicina, da doença. A psicologia vem da medicina. Vai namorar, vai flertar com as ciências sociais. E ela vem do pensamento também, da medicina e do pensamento social. Né? Porque a partir desse momento que os pensadores estão trabalhando com a questão do sujeito, na filosofia,
e surge também as ciências sociais, né? A psicologia vem, então, com esta preocupação de entender, pelo lado médico, por que que algumas pessoas têm determinadas doenças, determinados comportamentos, né? Aí, os laboratórios iniciais, né, vão trabalhar com a pesquisa sobre o comportamento, mas também muito em função de um posicionamento político da época, da afirmação dos estados democráticos com o uso da ciência. Então, o que é a psicologia? A psicologia vai, a partir dessas iniciativas, começar a, vamos dizer, decodificar os comportamentos e estudar a serviço da sociedade. Porque o que eram os loucos? O que eram esses doentes mentais? Pessoas que não se integravam na sociedade. Qual era o interesse do Estado, esse Estado democrático? Destinar esses loucos a um lugar, fora do convívio social, porque era difícil, era trabalhoso, era penoso. Então, a gente vai ver na história da psiquiatria, inclusive, como que vem, né, o surgimento dos asilos, dos hospitais, dos manicômios e depois dos hospitais psiquiátricos. Então, nada é à toa, né? A psicologia também não é isentona, não tem nada isentão. A psicologia tem suas questões. Mas aí está falando de uma psicologia, existe uma única psicologia? Não. Não, está falando aí de uma psicologia que é, vamos dizer, predominante nesses ambientes institucionais. Isso é preciso entender, inclusive dentro da própria universidade, aqui no Brasil, que é a psicologia comportamental. Cognitivo, comportamental, behaviorista, aí tem lá as suas nuances, mas, em grande parte, comportamental. Que vai olhar, que é herdeira deste olhar de lá do início, da necessidade desta área de conhecimento se comprovar cientificamente em laboratórios experimentais. Já avançamos? Sim, já. Existe hoje uma autopercepção da psicologia comportamental. Mas a gente vai ver ela sendo usada nos ambientes de trabalho, para a seleção, nas avaliações para tirar carteira de motorista, para a escola, várias para a economia, no campo corporativo, muito, né? Então, existem muitas psicologias. Então, eu estou falando aqui da comportamental, existem psicologias na linha humanista, que aí vão ter algumas que vai olhar para o ser humano e não para o comportamento desviante. Né? Como muda o foco? Né? As psicologias humanistas, elas vão ver o ser humano como ele, que tem as suas idiosincrasias, mas assim, o objetivo é assegurar a este indivíduo a sua condição de ser humano. Quer dizer que a comportamental não assegura? Não, assegura, mas é um outro olhar, é um outro viés. Né? A humanista também, aí ela está no campo, as transpessoais estão nesse campo, certo? E tem as psicologias comportamentais, corporais, né? Que aí tem a bioenergética, que também transita aí nessa área transpessoal. E o importante é a gente entender aonde é que a gente está pisando. Onde é que a gente está pisando quando a gente vai fazer uma terapia? Olha quantas coisas estão envolvidas nisso, né? E a psicanálise. A psicanálise é muito interessante porque ela vai vir da neurologia, vai vir da medicina, vai responder a esse apelo da filosofia, o que é esse indivíduo,
né? E vai identificar uma coisa importantíssima, que é a questão do inconsciente. Grande divisor de águas aí, que Freud traz. Ele tem várias contribuições, mas isso aí, assim, é a pedra filosofal da psicanálise, né? O reconhecimento que existe um inconsciente, que esse inconsciente é preponderante na vida das pessoas. Quer dizer, já se falava inconsciente, mas o que o Freud vai fazer é o seguinte, ó, a parte que nós temos consciente é ínfima comparada ao que é o inconsciente. E o consciente nos molda, o inconsciente nos determina. O inconsciente, ele tem um modus operandi que resulta no nosso viver, no nosso comportamento, na nossa realidade. E que a gente não tem consciência disso. Existe uma realidade inconsciente que nos domina, né? Então, a psicanálise é importantíssima para a nossa realidade hoje. Todo mundo fala de inconsciente hoje em dia, né? Todo mundo sabe que existe, mas num nível muito superficial, né? O que está dentro desse inconsciente? Para Freud vai estar o que foi recalcado, aquilo que nos causa dor. Mas aí vem Jung e diz, não é só isso. Né? Não é só dor, né? No caso de Freud, todos os nossos aprendizados, nossas vivências, né? Que não estão, que são automatizadas e que são instintivas, né? É toda a lógica da libido que não tem lógica no nosso sentido racional, mas a linguagem que aí outros vão trazer mais para frente, como Lacan, né? Mas aí Jung vai dizer, isso que o Freud está falando é inconsciente pessoal, aquilo que no nível do pessoal está lá, como experiência que não veio para a consciência, como referências, né, da percepção, da libido, essa dinâmica interna que é o ego, que é o superego, o id. Mas existe um outro nível de inconsciente, que é o inconsciente coletivo, que aí é aquilo que a gente estava falando aqui. Tudo que nos transpassa de outras pessoas, de outras consciências, da cultura, do social e até do nível do que nós estamos chamando do sutil, né, e conhecido como o espiritual. Ele vai evitar usar essa palavra espiritual por uma questão, né, lógica, naquele tá, imagina, Alemanha, Áustria, um momento ali em que as ciências estão se afirmando nesses estados democráticos, né, nessas novas repúblicas, momento de guerras, um momento bem difícil, e não ser religioso significava ser uma pessoa racional. Não ser espiritualista significava ser uma pessoa racional. Então Jung vai fazer o quê? Ele vai falar disso, mas ele vai criar conceitos próprios para não entrar no campo desse espiritual em que estava sendo tão recriminado, né? A ciência dizia, não, isso aí é crendice. Então Jung vai trazer os seus próprios conceitos. Então, ele vai falar desse inconsciente coletivo como arquétipos, grandes representações culturais que foram sendo formadas no decorrer da história da humanidade para falar dos deuses, para falar de mitos, para falar de representações que moldam o nosso comportamento, nossa percepção da nossa realidade individual, mas que está perpassada por tudo isso. Então, enquanto eu sou um indivíduo aqui, eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, eu tenho uma história pessoal, mas eu tenho todo um inconsciente, eu tenho toda uma interligação, uma vivência com o inconsciente coletivo da minha cultura, do meu país, mas do planeta todo, porque isso se repete em diferentes culturas. Por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo da criança, o arquétipo do ancião. Então, todas as culturas vão falar disso.
Então, quando eu entro numa determinada idade, por exemplo, a minha idade hoje, em que já sou uma pessoa entrando na fase, né, da velhice, né, daqui a pouco eu vou fazer 60 anos, então o arquétipo do velho já começa, eu já começo a mudar meu comportamento, porque a sociedade cobra disso também, e isso repercute em mim, porque o meu corpo está mostrando, né, isso que eu estou envelhecendo e que tem formas associadas a esse envelhecer. Então, Jung talvez seja o que consegue mais transitar entre essas questões científicas e os conhecimentos ancestrais desse campo sutil, né? Bom, transição. Estou falando tudo isso para a gente se situar em que transição a gente está. Eu passo por essa transição bastante no campo do espiritual e do afetivo, porque tenho percebido que, pela idade que estou chegando, eu estou me dando conta que existem percepções minhas, construções internas minhas, em que encobriram muito da relação com o que eu sinto, com o meu emocional. O meu corpo fala muito isso é uma coisa importante da psicossomática. Freud trabalhou com as histéricas, porque as histéricas somatizavam, né, traziam para o corpo aquilo que estava inconsciente, na forma de um comportamento, de uma doença, de um padrão, de um sintoma. Então, eu me dei conta que minha trajetória até hoje foi priorizar determinados setores da vida, como trabalho, família, profissão, e na profissão eu me divido entre a minha profissão formal, em que me sustenta, e as práticas artísticas e terapêuticas que eu estou sempre fazendo, sempre buscando, mas eu coloco num lugar separado. E isso é uma construção que tem uma lógica, que vem lá da minha história, né? E que eu estou trabalhando isso já há muito tempo, mas o que eu percebo é que a transição mais importante que eu estou fazendo agora é sair deste arquétipo da mulher profissional, a provedora, que é uma construção contemporânea, né, atual das mulheres, a mulher como provedora, e para me permitindo assumir sentimentos que vinham na forma de impulsos, vinha na forma de sintomas físicos, né? Por exemplo, enxaqueca, vinha na forma de um comportamento com relacionamento muito instável, impulsivo, várias coisas, mas não vou falar exatamente tudo que acontece comigo, não é essa a intenção, mas também não tem como falar. Para mim não existe como falar de teoria sem falar com a sua vivência daquilo, né? Então, a transição que eu estou passando tem muito a ver com isso, e no campo espiritual também, e vai repercutir no campo profissional, e aí vai. Então, para concluir sobre essa pergunta que eu estou fazendo, que é o nome do vídeo, qual é a transição que você está passando? Eu primeiro trouxe a transição da questão afetiva, de gênero, de raça, econômica, social, política ou espiritual. E isso dentro dessas três condições, né, que o ser integral tem, que é o nível pessoal, eu enquanto individualidade, minha identidade, eu, Ana, com a vivência, com as minhas emoções, com meus pensamentos, com meu sensorial e com o meu espiritual. E as outras pessoas e todo esse campo sutil do que é a natureza e do que é a ancestralidade e outros seres existentes nesse campo sutil. Que além de ter os seres desencarnados,
alguns ancestrais e outros não, os seres de outras dimensões. Se existe o campo espiritual, o campo sutil, existe também outras dimensões. E o campo sutil é, vamos dizer, um grande leque para essas dimensões, né? Dessas três instâncias, do transpessoal, o interpessoal e o pessoal. Como é que essa transição tá acontecendo nesses três campos? Né? O indivíduo, a coletividade e o mediúnico, poderíamos falar assim. E abro um leque, que é o mediúnico. Mediúnico, médium, é aquele que se comunica, que dá voz, dá passagem. Aí, dependendo de cada linha, vai dizer uma coisa, né? Mas é aquele que se comunica, media, faz a mediação entre este mundo físico e o mundo sutil. E aí, duas coisas importantes para falar sobre mediunidade. Essa mediunidade que a gente conhece, que se fala mais comumente, que é a mediunidade com outros espíritos, com outras consciências. E a mediunidade com a sua própria consciência, o seu espírito. Porque se a gente entende que enquanto espírito encarnado, esta consciência está tendo esta vivência agora nesta encarnação, está a sua alma, porque uma coisa é o espírito, que é a chama, né? Que é aquela coisa mais, vamos dizer, ligada ao todo. Aí, quando começa a ter individualidade, cria uma alma, e a alma vem em cada encarnação com esse mesmo espírito, obviamente, mas é a alma que vai, então, fazendo este aprendizado, porque o espírito é o todo, nós somos uma parcela desse todo, né? E isso que eu falei de presença no começo do vídeo é justamente a mediação deste espírito, desta alma, com esta vivência, nesta vivência. Ou seja, mas por quê? É separado? Como é que eu vou assim fazer uma comunicação mediúnica do meu próprio espírito, da minha própria alma? Porque eu estou nesta vivência agora com esquecimento da vida passada, com um desligamento muito grande desse espírito que me anima, que me dá alma. A alma tem as memórias das outras vidas, os outros corpos, porque é mais fácil entender, como diz a Lugamash. Tem a vivência dos outros corpos que estavam com suas almas, com seus espíritos. A alma é o que chama no espiritismo, por exemplo, de perispírito. Nas tradições orientais, são os corpos sutis, né? O corpo mental, emocional, sutil. E o corpo espiritual, que seria a manifestação mais próxima do que é esse espírito, então, esta presença. Então, a presença é o espírito aqui presente. A gente tem consciência desse espírito? Não, nem sempre. Então, nesses processos de conhecimento, de práticas espirituais que adotam essa linha, existe a comunicação a percepção do seu espírito, que se é espírito, que é parte desse todo, desse maior, desse princípio universal, dessa fonte criadora, desse Deus absoluto. A comunicação se dá pela prática da presença. Então, por exemplo, eu estou aqui falando o tempo todo, navegando entre a minha mente física, que é utilizada, é o meio de sistematização de informações da mente espiritual, da mente anímica e da mente espiritual, desses corpos, dessas dimensões, desses corpos e campos sutis. Porque quando a gente vive no automático, quando a gente vive em sociedade, você nasce, vai para a escola, depois vai trabalhar, casa, tem filhos, envelhece, adoece e morre. Essa é a linha, a trajetória destinada aos seres humanos que não trabalham, que não procuram essa busca desse conhecimento mais amplo, né? Esse roteiro pré-determinado
pela sociedade leva a gente a um nível de inconsciência muito grande. Então, quando a gente fala da importância da psicologia, da psicanálise, das práticas espiritualistas que têm essa visão, e das religiões, sim, não falei muito da religião nesse aspecto. Esse conhecimento está nas grandes religiões, mas ele não é passado para a população de uma forma clara, né? Então, isso que você fala de Espírito Santo de Deus, o que é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito, é esse Espírito maior que cria tudo e todos e que está em todos, como se fosse uma coisa separada. Não é separada, e Jesus fala isso, mas a igreja não vai falar destrinchadamente, né? Isso é um papo maior para um vídeo específico. Então, o importante aqui agora é entender, olha, quais são as transições que estamos passando, o que está nos afetando, e entender que está nos afetando no campo pessoal, interpessoal e transpessoal. Está nos afetando nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, essa coisa dessa angústia que vem, desse isolamento que foi difícil, dessa falta de vontade de interagir em muitos momentos, uma síndrome de pânico, várias coisas no nível pessoal, que impactou, que afetou nossas relações interpessoais com nossas famílias, com nossos amigos, com a comunidade, porque pelas questões políticas e de saúde. Então, nós estamos vivendo uma transição em relação a esse convívio interpessoal. A gente pensa muito antes do que a gente vai fazer na rua, se é necessário, porque os mais jovens não pensam muito, mas no geral, né, existe esse sentimento mesmo nos mais jovens, assim, o que é mesmo que está acontecendo comigo, essa vivência muito no virtual. E no campo transpessoal, o que será que está acontecendo no campo transpessoal? O que será que está acontecendo no sutil, no espiritual? Papo para um outro vídeo específico. Então é isso, gente. Vamos falar sobre essa transição nesses aspectos. O que está nos afetando? Nos próximos vídeos a gente detalha mais. Um beijão.